RFI Convida. A Câmara dos Deputados no Brasil debate, nesse momento, a questão do voto eletrônico, uma discussão que acontece em meio a declarações do presidente brasileiro Jair Bolsonaro criticando o sistema eleitoral. Para falar sobre o assunto, a RFI convida o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Jorge Avelino. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Professora, a deputada Bia Kicis, do PFL, que apresenta a proposta de debate sobre o voto eletrônico na Câmara dos Deputados, afirma que existe uma desconfiança da parte da população que prefere um registro físico do voto. E de um ponto de vista legal e até mesmo de um ponto, em termos de calendário, uma eventual reforma do sistema do voto eletrônico, que, como o senhor disse, está em vigor desde 96, ela é realista? Ela poderia ser implementada antes da eleição presidencial de 2022? Não. O Tribunal Eleitoral já disse que não consegue comprar, pra você ter uma ideia, são 500 mil urnas, cerca de 500 mil urnas. Então, teria que comprar 500 mil impressoras, acoplar essas impressoras às urnas, e isso demoraria muito tempo, você teria que fazer testes e assim por diante. Então, poderia criar uma incerteza muito grande sobre a viabilidade da realização das eleições em 2022. Apenas para recordar, o Tribunal Eleitoral já fez uma experiência em 2002, logo após a implementação do voto eletrônico, com algumas urnas onde ele acoplou essa impressora. O resultado, do ponto de vista do voto, foi nulo. Ou seja, o que foi impresso é o que estava na urna. Mas do ponto de vista do tempo que demorou-se para votar, aumentou consideravelmente. Além de ter vários problemas de impressão de voto, aqueles problemas todos que podem aparecer uma vez que você introduz uma impressora na urna. E justamente então, a ideia, professor, desculpe interromper, mas a ideia então é ter um recibo, né? É ter um recibo que possa servir para uma verificação após o voto e que eventualmente pode servir para mostrar para quem o eleitor votou. O que alguns críticos dessa contestação apontam é que isso poderia levantar novamente algumas práticas antigas no Brasil, algumas práticas como chamado curral eleitoral, em que o eleitor mostrava para os candidatos para quem ele votou. Existe esse risco? Esse é um problema, existe esse risco e é um problema sério em relação à introdução da impressão do voto. Porque como seria, então, na prática isso? O eleitor hoje termina de votar, aperta o botão e vem uma tela aparecendo fim. Ou seja, acabou o processo de votação daquele eleitor. Eu suponho que uma vez que ele termine de votar com o voto impresso, apareça a impressão do para que o eleitor possa conferir. Esse voto vai ter que ficar disponível ao menos por cerca de 1 minuto, para que o eleitor possa conferir. Eu lembro que são 5 cargos. Uma boa parte do eleitorado brasileiro não sabe ler direito, então vai ter que demorar um certo tempo. Nesse processo, é muito possível que você possa tirar uma foto daquela impressão e usar isso como forma de garantia para algum agente externo que tenha comprado o seu voto. Em outras palavras, ameaçaria o sigilo do voto, que é um dos princípios sagrados das eleições democráticas. Comparando um pouco com o contexto externo, né? No ano passado, nos Estados Unidos, o então presidente Donald Trump, no momento em que se sentiu ameaçado, que poderia perder as eleições, começou a contestar a eleição e chegou a insinuar que se ele não ganhasse o pleito, que ele até poderia não sair do poder, não deixar o poder tão facilmente. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro, quando o Capitólio foi invadido em janeiro, levantou essa questão do voto impresso em 2022, dizendo, eu cito, que se o voto impresso não fosse implementado no Brasil, poderia acontecer pior
do que os Estados Unidos. Isso pode ser considerado uma ameaça ou uma incitação à revolta popular? Certamente é uma ameaça. E ontem o Tribunal Eleitoral pediu ao Supremo Tribunal Federal para que enquadre o presidente da República numa investigação sobre fake news. Ou seja, o presidente está fazendo ameaças, está criticando o processo eleitoral brasileiro, que, como em qualquer democracia, é o coração da democracia, sem nenhuma prova, nenhuma evidência. Como falei antes, ele tem um histórico de desconfiança em relação ao voto eletrônico. Mas eu acho que essa insistência recente dele tem muito a ver com a perspectiva de derrota. As pesquisas indicam uma insatisfação da maioria dos eleitores com o governo dele e uma disposição em não votar no atual presidente. E é uma eleição que, infelizmente, esse presidente não pode perder, porque ele tem uma grande ameaça de ser processado e preso por crimes que ele cometeu com relação à administração da crise da pandemia no Brasil, compra de vacinas, os problemas que ele tem no Rio de Janeiro e assim por diante. Ou seja, o presidente é uma eleição que ele está desesperado porque ele não pode perder. Uhum. Se a gente volta a comparar com os Estados Unidos, como eu disse, o presidente Donald Trump ameaçou não deixar o poder caso existisse alguma suspeita de fraude na eleição. Se a gente leva à frente essa comparação com os Estados Unidos, existe essa possibilidade no Brasil de uma resistência do presidente Jair Bolsonaro em se permanecer no poder? E caso isso aconteça, qual o aparato legal existente para que as regras eleitorais sejam respeitadas? Bom, vamos lá então. A eleição futura vai ter 3 etapas. A eleição propriamente dita, em que vai ser realizada através do sistema atual, não vai ter voto impresso. A comissão criada pela deputada Bia Kicis para analisar o problema, as lideranças partidárias já se reuniram e decidiram que o voto vai ser contra a introdução do voto impresso, até porque os parlamentares, todos eles, vão ter os seus mandatos postos em jogo a partir de 2022. Então, não querem confusão. Então, isso vai ser a parte eleitoral. Se o presidente Bolsonaro for derrotado, ele certamente vai contestar. E nós vamos ter um momento difícil de enfrentamento, que eu acredito que ele vai perder. Mas isso não implica que o eleitorado dele, que o segue fielmente, ele hoje tem pelo menos 25% do eleitorado que o segue como mito, como se chama, ele vai se mobilizar e tentar inviabilizar um governo que venha a ter que vencer as eleições e assumir. Uhum. Uma última pergunta, professor. Há quem diga que essa cruzada do presidente brasileiro Jair Bolsonaro contra o voto eletrônico seria apenas uma espécie de cortina de fumaça para desviar um pouco a atenção de outras questões delicadas, como a gestão da crise sanitária. Como o senhor vê essa análise? Olha, eu acho que ele tenta desviar a questão da crise sanitária. A gestão brasileira foi terrível. Nós vamos caminhando agora para 600 mil mortos, e isso não pode ficar impune. Tem que ter uma explicação, tem que ter uma investigação sobre isso. E ele certamente vai brandir a questão das eleições, a ilegitimidade das eleições, para tentar desviar esse tema e se manter no poder e não ser processado, como eu falei antes. Uhum. Então ele vai brandir qualquer argumento para tentar se manter no poder. Perfeito. A RFI convidou hoje o professor da Fundação Getúlio Vargas e cientista político Jorge Avelino. Obrigado pela presença, professor. Obrigado a vocês pelo convite, foi um prazer participar.